A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento quente para ler a palavra do Senhor, reflete naquilo que Ele tem para as nossas vidas, seja das verdades espirituais, sejam dos conselhos de homens sábios que viveram cheios do Espírito Santo e nos transmitiram esses conhecimentos milenares. Vamos começar esse momento com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações e que nós possamos aprender mais e mais de Ti. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje. Nós vamos continuar o livro de Neemias. Nós começamos a ver que Neemias foi enviado para Jerusalém, copeiro do rei, junto com recursos, junto com cartas para incentivo, e ele fez toda uma movimentação para que cada chefe de família, juntamente, lógico, com as famílias, construísse parte dos muros. E aqui nós continuamos. Os reparos da porta da fonte foram realizados por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, colocou o telhado, levantou as portas e pôs os ferrolhos e as trancas. Além disso, consertou o muro do tanque de Siloé, perto do jardim do rei, e reconstruiu o muro até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele estava Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur. Ele reconstruiu o muro desde o lugar em frente dos túmulos da família de Davi até o reservatório de água e até a casa dos guerreiros. Os reparos do trecho seguinte foram realizados por um grupo de levitas que trabalharam sob a supervisão de Reum, filho de Bani. Depois deles vinha Hassabias, governador de metade do distrito de Keila, representando seu distrito. No trecho seguinte, trabalharam seus parentes, liderados por Binui, filho de Henadad, governador da outra metade do distrito de Keila. Ézer, filho de Jesua, governador do distrito de Mispá, consertou o trecho seguinte do muro, desde o lugar em frente à subida para a Casa das Armas até a esquina do muro. Mais adiante, Baruque, filho de Zabai, consertou com grande zelo o trecho desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Meremote, filho de Urias e neto de Acós, reconstruiu o trecho do muro desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim da casa. Os reparos do trecho seguinte foram realizados pelos sacerdotes que moravam ao redor da cidade. Ao seu lado, Benjamim e Hassub consertaram o trecho em frente de suas casas. E Azarias, filho de Maazéias e neto de Ananias, consertou o trecho ao lado de sua casa. Em seguida vinha Binui, filho de Henadad, que consertou o trecho desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palal, filho de Uzai, consertou o trecho em frente da esquina do muro e da torre do Palácio Real, ao lado do pátio da guarda. Ao lado dele estavam Pedaías, filho de Parós, e os servidores do templo que moravam na colina de Ofel, que consertaram o muro até o lugar em frente da Porta das Águas, a leste, e da torre do palácio. Mais adiante, os habitantes de Tecoa consertaram outro trecho, desde o lugar em frente da grande torre alta até o muro de Ofel. Os reparos acima da Porta dos Cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou o trecho do muro em frente de sua própria casa. Depois dele, Zadok, filho de Imer, também consertou o trecho do muro em frente de sua casa. Ao seu lado estava Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Ananias, filho de Selemias e Hanum, sexto filho de Zalaf, consertaram o trecho seguinte, enquanto Mesulão, filho de Berequias, consertou o trecho em frente de onde ele morava. Malquias, um dos ourives, consertou o muro até as casas para os servidores do templo e para os negociantes em frente da porta da guarda. Então continuou o trabalho até a sala superior da esquina. Os outros ourives e negociantes consertaram o muro desde a sala superior da esquina até a porta das ovelhas. Sambalat ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro. Indignou-se e zombou dos judeus. Disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército sumaritano: "O que esse punhado de judeus fraco pensa que está fazendo? Imaginam que serão capazes de construir um muro em um dia só porque ofereceram alguns sacrifícios?
Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: Basta uma raposa subir lá e esse muro de pedra desaba. Então orei: Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignores sua culpa. Não apague seus pecados, pois provocaram a tua ira aqui diante dos construtores. Olha que interessante. Aqui todo o povo de Israel, eles estão se empenhando juntos para fazer o muro, para reconstruir o muro e melhorar a sua proteção. Nós falamos ontem que aqueles que estavam reconstruindo os muros não necessariamente eram construtores. Pelo contrário, cada um às vezes tinha outra profissão. Então a construção não era feita por profissionais. Mas eles estavam construindo, eles estavam empenhados em fazer o melhor que eles podiam com o melhor que eles tinham. E toda vez que a gente começa algum trabalho, podem e vão existir pessoas que vão estar contra o nosso trabalho. E eles estavam justamente julgando isso. Eles vão construir, eles não são construtores. E eles vão tentar construir o muro rapidamente, esse muro vai cair. Vai subir uma raposa lá e esse muro vai desabar. E aí, então, Neemias vai e fala com Deus. Coloca sobre Deus as suas aflições, aquilo que o povo está falando contra ele. E vamos ver o que acontece. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. No entanto, quando Sanbalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas, encheram-se de ira. E aí, aquilo que era zombaria, aquilo que era desdém pela obra que eles estavam fazendo, começou a virar ira. Eles viram que aquilo estava tomando forma. Verso 8. Eles planejaram vir, lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então, o povo de Judá começou a se queixar. Os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover. Não seremos capazes de construir o muro sozinhos. Eles estavam fazendo uma obra que era desafiadora. Eles estavam fazendo um projeto que era muito grande. Eles já estavam cansados. E nós também vai ter determinados momentos em que as obras que a gente faz, aquilo que a gente se propõe a fazer, começa a nos cansar. E é aí que nós não podemos desistir, é aí que nós temos que encontrar forças no Senhor para continuar fazendo a sua obra. Verso 11. Enquanto isso, nossos inimigos diziam: antes que eles se deem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com seu trabalho. Os judeus que moravam perto dos inimigos nos disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso, coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi-os por famílias para que montassem guardas armados com espadas, lanças e arcos. E aqui é a resposta de Neemias à ameaça que estava acontecendo. Não basta eles focarem no muro, mas eles precisavam focar também naquilo que vinha atrapalhar o seu trabalho. Verso 14. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Quando nossos inimigos descobriram que sabíamos de seus planos e que Deus os havia frustrado, todos nós voltamos ao trabalho no muro. Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda com lanças, escudos, arcos e couraças. Os líderes judeus ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construía o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra, com uma das mãos levavam as cargas, enquanto com outra seguravam uma arma. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura. O tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Então eu expliquei aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é extensa e estamos muito separados um dos outros ao longo do muro. Quando ouvirem o toque da trombeta,
Corra para onde ele soar, nosso Deus lutará por nós. Trabalhávamos o dia inteiro, do nascer ao pôr do sol, e metade dos homens estava sempre de guarda. Nessa ocasião, eu disse aos que moravam fora dos muros que passassem a noite em Jerusalém. Assim, eles e seus servos poderiam ajudar na guarda à noite e trabalhar durante o dia. Nenhum de nós, nem eu, nem meus parentes, nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo, trocava de roupa. Era tão focado que nem trocar de roupa eles não trocavam. Carregávamos sempre nossas armas, até mesmo quando íamos beber água. Por esse tempo, alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Alguns deles diziam: nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimentos para sobreviver. Outros diziam: hipotecamos nossos campos, nossas videiras e nossas casas para conseguir comida durante este período de escassez. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei sobre nossos campos e vinhedos. Somos da mesma família que os ricos e nossos filhos são iguais aos filhos deles. Contudo, somos obrigados a vender nossos filhos como escravos, só para termos dinheiro suficiente para viver. Já vendemos algumas de nossas filhas e não há o que possamos fazer, pois nossos campos e vinhedos agora pertencem a outros. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo: vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado. Em seguida, convoquei uma reunião pública para tratar do problema. Na reunião, eu lhes disse: temos feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam a estrangeiros, mas agora vocês os vendem de volta à escravidão? Quantas vezes precisamos resgatá-los? E eles não tinham nada a dizer em sua defesa, que a gente vê que o egoísmo estava tomando conta desses nobres. Então prossegui: o que vocês estão fazendo não é certo. Acaso não deviam andar no temor de nosso Deus para evitar a zombaria das nações inimigas? E essas ações aqui, Neemias está dizendo que essas ações que eles estão fazendo vai contra aquilo que Deus quer para os outros. Deus, nas suas próprias leis, falaram para não escravizar os próprios irmãos, porque eles foram escravos em nações estrangeiras e delimitou diversas regras para que a escravidão não fosse como a escravidão era nos povos ao redor, colocando meios de liberdade, colocando meios de fazer com que, apesar de ser escravidão, algo que era muito comum naquela região, mas era uma escravidão diferente, uma escravidão que estava caminhando para a liberdade, sempre para a liberdade. Lembrando que a escravidão que acontecia nesse período não era igual à escravidão, por exemplo, que teve no Brasil. A escravidão nesse período era como se fosse você colocar a sua vida à disposição, não sua vida, mas o seu trabalho à disposição da pessoa para quem você devia dinheiro. Então aqui ele está falando que eles precisaram emprestar dinheiro para pagar tanto os juros para o rei, quanto para conseguir alimentos. E às vezes eles não tinham dinheiro, o que eles faziam? Eles se vendiam como escravo, ou seja, eu vou ser um trabalhador, vou ser um servo de uma pessoa e essa pessoa vai dar dinheiro, então eu vou pagar o que eu devo para tal pessoa com o meu trabalho. Ficaria estipulado um tempo que a pessoa trabalharia para este servo e aí ele seria liberto depois de ter pago aquele saldo devedor. Eu e meus irmãos e os homens que trabalham para mim temos emprestado dinheiro e cereal para o povo. Agora, porém, deixemos de cobrar juros. Devolvam-lhes hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas. Devolvam também a 100ª parte, os juros que cobraram quando lhes emprestaram dinheiro, cereais, vinho novo e azeite. Eles responderam: devolveremos tudo e não exigiremos mais nada do povo. Faremos conforme você diz. Então chamei os sacerdotes e fiz os nobres e os oficiais jurarem que cumpririam sua promessa. E aqui a gente vê que esses nobres eles mudam de opinião. A Bíblia aqui não diz que foi um ato de Deus ao mudar esse coração, mas a gente entende que
eles se proporam, eles entenderam que aquilo que eles estavam fazendo ia contra os princípios do Senhor e eles se arrependeram. E não se arrependeram apenas de falar, mas com seus atos, porque eles devolveriam o que eles pegaram de campos, de dinheiro, de vinho, de azeite, de recursos, e devolveriam para o povo que estava perecendo por conta da escassez. Então, chamei os sacerdotes e fiz os nobres e os oficiais jurarem que cumpririam sua promessa. Depois, sacudi as dobras de meu manto e disse que Deus assim os sacuda de seus lares e de suas propriedades, se vocês não cumprirem o que prometeram, que fiquem absolutamente sem nada. Toda a comunidade respondeu, Amém, e louvaram o Senhor, e o povo cumpriu o que havia prometido. Aqui é interessante porque muitas pessoas veem apenas o trabalhar de Deus quando alguma coisa miraculosa acontece, quando um milagre acontece para curar uma doença de alguém, ou então quando há um livramento de algum acidente ou de alguma coisa. Mas isso que aconteceu foi o trabalhar do Senhor, trabalhar talvez não de maneira tão miraculosa. As leis eram do Senhor, o temor era para com o Senhor. Aqui o Senhor tinha se revelado de forma suficiente para que esse povo reconhecesse que o Senhor era o Deus soberano e que as suas leis eram boas. E esse reconhecimento, esse temor gerado nos homens para com Deus, fez com que esses homens ajudassem aos outros e nenhum deles passou necessidade por conta disso. Então nós vemos que trabalhar de Deus não necessariamente precisa ser miraculoso, mas ele usa os homens que têm o coração disposto a servir ao Senhor para que a vida de outras pessoas seja transformada. E a gente segue em 1 Coríntios, capítulo 7, do 25 até o 40. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu sabedoria confiável, e eu a compartilharei com vocês. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se, contudo, vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Lembrando que os cristãos na época de Paulo eram perseguidos por diversas pessoas, judeus, entre outros governantes. Irmãos, isso é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram ou que compram coisas não devem se entregar totalmente à tristeza, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como o conhecemos, logo passará. Quero que estejam livres das preocupações dessa vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e em como agradar sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Digo isso para seu bem, e não para lhe impor restrições. Quero que façam aquilo que os ajudará a servir melhor ao Senhor, com o mínimo possível de distrações. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela como é desejo dele. Não é pecado. Mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, faz bem em não se casar. Portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente, e creio que, ao dizer isto, lhe dou o conselho do Espírito de Deus. E aqui, o próprio texto é autoexplicativo. Paulo está explicando diversos
diversas questões, dúvidas que esse povo tinha. Daria para esmiuçar um pouco mais, mas a gente teria que entrar um pouco mais teologicamente em cima disso, entender melhor o conceito que não caberia aqui nesse devocional. Caso tenha alguma dúvida, deixe um comentário, que a gente pode pensar em fazer um vídeo ou mesmo uma pregação na igreja a respeito disso. Salmos 32, do 1 até o 11, Salmo de Davi. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Quando me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Aqui, Davi está se sentindo fraca por conta do pecado que ele carrega. O pecado é uma carga que acaba nos deixando o nosso caminhar pesado. Paulo acabou de falar para que a gente siga a Deus sem essas distrações. Em alguns outros lugares ele diz para largarmos todo o peso para conseguirmos servir ao Senhor leves, porque leves a gente consegue ir mais rápido, mais longe, fazer as coisas melhor. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou a mula que não têm entendimento e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. E por fim, Provérbios 21, 5 até o 7. Quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Quem se apressa e toma atalhos fica pobre. Olha só o conselho para aqueles que querem prosperar. Às vezes a gente vai atrás de alguma oração que fará a gente prosperar, mas a própria palavra está dizendo: quem planeja bem e trabalha com dedicação prospera. Aqui já é uma lei do Senhor aqui para as nossas vidas. A riqueza obtida por meio de mentiras é neblina que se dissipa e armadilha mortal. A violência dos perversos os destruirá, pois se recusam a fazer o que é justo. E essas foram as palavras para o dia de hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que você continue meditando nelas, que nós possamos nos tornar pessoas melhores através desses ensinamentos. Senhor, obrigado por mais esse dia, mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra. Obrigado por mais este devocional. Que o Senhor abençoe cada um que está seguindo este planejamento, para que eles possam receber do seu cuidado, para que eles possam receber, Senhor, sabedoria e conhecimento dos altos céus, para que o Espírito Santo fale ao coração de cada um, transformando e melhorando a vida de cada um. Senhor, abençoa o nosso dia para que nós possamos fazer todo o nosso trabalho, nossos estudos, nossos afazeres domésticos, nossos afazeres na rua, qualquer coisa que nós fizermos, para que sejamos abençoados por Ti. Abençoa para que nós possamos receber o pão de cada dia, para que o Senhor nos dê sustento, para que o Senhor abra portas, para que o Senhor faça com que Teu povo avance, Senhor, em direção a ter o sustento e a ter as condições para expandir o Seu reino. Abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, para que o Senhor possa trazer cura, seja para o corpo, seja para a alma, seja para o espírito, para que nós possamos continuar Te servindo, Senhor, com tudo que nós temos. Senhor, abençoa para que nós possamos lutar contra os nossos pecados, para que nós possamos cada dia mais nos parecer mais com Cristo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Não esqueça que nós somos a Bíblia que muitas das pessoas nessa terra irá ler. Ou a única Bíblia que muitas das pessoas irão ler. Então que as nossas ações reflitam o caráter do Senhor, reflitam aquilo que está nas Escrituras. Fica com Deus e até amanhã para mais um devocional.